A maioria dos recursos fica em Brasília, uma parte vai para o estado e a menor parte vai para o município, que é lá onde a gente está recebendo o povo que paga seu imposto muito caro. Não votei em você, mas a partir de hoje eu quero que você seja minha deputada federal. Não posso lhe exigir nada, até porque eu não votei em você, mas eu quero que você conte comigo, conte com a nossa cidade, com o nosso apoio. Então eu fiz uma escolha de forma democrática, né? Foi escolha do povo, foi escolha de pesquisa, foi escolha de vários institutos diferentes, foram escolhas de 5 pesquisas diferentes. E naquele momento da escolha que Jackson foi apoiar Rogério Carvalho, eu não me sentia nem 1%, nem 0,0001% confortável de apoiar Rogério. Como é que as pessoas passam tantos anos estudando e agora elas têm uma oportunidade de estudar mais para ter uma profissão na vida e ela não está conseguindo porque o básico não tem? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar a Casa de Sopapo, o seu podcast de política e sobre política de forma descomplicada. Eu sou Kátia Santana e esta Casa de Sopapo é uma realização da SET Comunicação Estratégica, a minha empresa de assessoria de imprensa, comunicação, capacitação e media training, com o apoio super luxuoso da WG Produções. E hoje eu recebo aqui na casa o querido prefeito de Santa Rosa de Lima, o famoso Júnior Macarrão. Júnior, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme tê-lo aqui. Prazer é meu, Kátia, nesse programa aqui que é sucesso entre o meio político, entre o meio jornalístico. Parabéns por esse trabalho que você vem realizando e é uma honra estar aqui conversando com você. Eu que agradeço. Eu quero começar... Deixa eu lhe apresentar formalmente, né? O Júnior Macarrão não é tão Júnior Macarrão assim, né? Vamos lá. Júnior Macarrão, na verdade, ele é Luiz Roberto Azevedo Júnior, o prefeito de Santa Rosa de Lima, terra do Jackson Barreto, de figuras emblemáticas da política, né? Santa Rosa de Lima, Jackson Barreto, Almeida Lima... Enfim, acho que o que eu lembro desses dois, né? Mas, enfim, que são os nomes mais fortes, né? É advogado e ex-diretor do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de Sergipe, o PROCON. Em 2020, Júnior Macarrão foi reeleito para o segundo mandato e teve 50,50% de preferência nas urnas, ou seja, metade do eleitorado mais um pouquinho, totalizando 1.767 votos. Apesar da disputa acirrada, ele derrotou o candidato Janilson Alves, que ficou com 49,50% dos votos. Quero começar perguntando de onde vem Júnior Macarrão. Você é de Santa Rosa mesmo? Santa Rosa de Lima, isso. E qual é a sua história com a política? Antes de tudo, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço, Kátia. Então, eu venho de uma família que já participa da política no nosso município, Santa Rosa de Lima. Nossa família, ela vem dos povoados, das comunidades do interior, basicamente do povoado Canabrava, que é onde a família de meu avô nasceu e cresceu ali. E meu avô, no ano de 82, foi eleito vice-prefeito do município. Naquela época era um mandato ainda de 6 anos. Sim. E após isso eu tive um tio que foi vereador por um mandato no município e meu pai passou 4 legislaturas também como vereador no município. E após isso, no ano de 2012, foi que eu entrei na política. Meu primeiro cargo que disputei foi a vice-prefeito, na eleição de 2012, onde a gente não teve sucesso, mas a gente continuou trabalhando e em 2016 fui eleito prefeito e em 2020 reeleito. Então você foi o primeiro prefeito da cidade na sua família? Da minha família e também que vem da base do interior da cidade, sim, dos povoados, como a gente fez. Não da sede, isso, perfeito. Dos povoados. Que é interessante essa coisa. Que é interessante, historicamente nunca nem sequer candidato, alguém do povoado tinha sido. Que legal, isso é muito bom, porque você fortalece, inclusive, né, a população, a comunidade. É verdade. Ou mais urbana, né? Isso. Mais urbana não, mais rural. Isso, mais rural. Perfeito. A comunidade mais rural, mais dos povoados, tem essa representatividade. Perfeito. Então, 2016, você disputa a prefeitura e sagra-se vitorioso. Isso, 2016, disputei a prefeitura pelo PSD, o partido que estou até hoje. Sim. Né? Conseguimos a eleição naquele ano e aí trabalhamos os 4 anos e em 2020 fomos para a reeleição, onde também conseguimos, apesar de um histórico no nosso município de não ter reeleição,
né, dos nossos 70 anos de emancipação da cidade, eu fui apenas o segundo prefeito que conseguiu a reeleição. Quem foi Então, outro? historicamente, não, o outro foi Walter Barreto. Walter Barreto. Isso. Eu lembro. Que ele foi prefeito de 2001. Pai do Breno Barreto. Isso, pai Sei. do Breno, pai do Vitor. Eu cobria política no Jornal da Cidade nessa época. Pronto, ele então mesmo. eu cobri Américo, o finado Zé Américo, né? Irmão de Almeida. Zé Américo, na verdade, ele é de Dores, né? De Nossa Dores, Senhora não, das tô Dores, confundindo, Dores, não, que as famílias são só Santa ali, Rosa, Dores, ali Dores, próximo. Não, mas eu cobri Walter, com certeza. Walter Barreto. Aliás, isso. fez uma gestão muito tumultuada uma época, não foi? Nessa época eu ainda era menino. Menor de idade, na Você verdade, ainda é menino, né? Não tenho muita... E como é que surge esse interesse? Foi o fato de você ter de alguma forma ali pessoas da sua família dentro da política que lhe estimulou a isso? Ou era algo que eu estava ali guardadinha e que você só Não, fez acender? na verdade, Kátia, eu sempre busquei, através dos estudos, né? Conseguir realizar os sonhos que a gente, quando criança, né? Quando adolescente, vai crescendo. E aí, passei na faculdade de Direito, cursei os 5 anos do curso de Direito. Ainda na faculdade, consegui aprovação na OAB. Sim. E aí, assim que acabou a faculdade, comecei a advogar. Tomei gosto, né? Por isso comecei a advogar, gostei muito do trabalho de advogado, mas meu pai, por sempre estar envolvido na política, era vereador nessa época, surgiu uma oportunidade em 2012 para que a vaga de vice-prefeito que iria para a reeleição estaria, de certa forma, vaga. Sim. E aí surgiram diversos nomes no município naquela época, para quem... seria o escolhido pelo prefeito à época, Dudu, para que pudesse ser o vice-prefeito dele na reeleição. Sim. E aí, dentro de todos os nomes, eu nem estava esperando por nada, mas meu pai, por estar na política, por ter sido vereador, pediu para que colocasse o meu nome ao invés do dele. Sim. E aí, quando as pesquisas foram sendo realizadas, a surpresa foi que meu nome tinha sido mais citado naquela época. Sim. E aí, apesar de ter um pouco de... eu não queria muito, apesar de ter um pouco de resistência, mas no final a gente aceitou o convite e aí foi a primeira vez que a gente entrou, né, de fato, como candidato. 2012. 2012. Então, 2016 você se elege. 2012 a gente disputa para vice, a gente não ganha a eleição e aí 4 anos depois eu disputo já como prefeito. E ganha a eleição. E aí ganha a eleição... 2020. E 2016 ganha a primeira eleição e 2020 ganha a segunda a reeleição, né? Tá, então agora você não é mais... Aí 2024 agora eu não posso ser candidato. Já perdeu eu já sou candidato reeleito e agora... A legislação não permite mais. Não permite mais isso. E aí, recentemente, por sinal, você começou já a trabalhar, a falar, inclusive, desses prováveis nomes que estarão... A sucessão, isso. A sua sucessão. Isso. Como é que estão essas conversas? Como é que é essa... Qual é a interferência, de alguma forma? Porque a gente sabe que as eleições municipais parecem que fica ali muito no município. Não não é real isso, né? É igual a eleição de Câmara. A gente acha que a eleição da Câmara, os vereadores não decidem nada, né? Eles participam de um processo de discussão como se fosse qualquer outra eleição e, em geral, tem a ingerência do poder público majoritário, do executivo. Como é que é essa sucessão, essas discussões em torno da sucessão sua em Santa Rosa? Então, a gente, por fazer parte de um agrupamento político, né? Sim. Eu sempre pensei dessa forma, de que todas as decisões fossem tomadas junto com o agrupamento. O seu líder é o prefeito, é o governador Fábio Mitidieri? Isso. No estado? No estado, tá. Isso. E a decisão que a gente tomou, né? Sim. Junto com todo o agrupamento, foi de que vamos verificar quais os nomes têm interesse em ser o candidato a prefeito da cidade e vamos realizar pesquisas, porque eu acho que é a forma mais justa e a forma que você consegue ter uma dimensão daquilo que o povo está achando dos nomes que estão ali colocados para ser o candidato. Então, desde novembro, a gente vem realizando várias pesquisas com várias empresas diferentes. E aí, no mês de fevereiro, antes do carnaval, com a última pesquisa que a gente colocou como meta fazer, né? Na verdade, foram 5 pesquisas. Em institutos diferentes? Em institutos diferentes. Em 3 institutos diferentes. Os números batiam? Os números batiam.
né? E os números consolidaram para ser o nosso sucessor o nome do vereador Marconde, que foi o nome que a gente até já divulgou como pré-candidato escolhido por nosso agrupamento político. E o porquê da escolha? Por que ele foi colocado como um dos nomes e o porquê dessa... E, claro, as pesquisas confirmam essa sua decisão. Sim, sim. Não sua, mas o agrupamento em si. Sim. De colocá-lo. E qual é a história dele? Então, Marconde é um vereador já de 7 mandatos, Nossa. certo? Na cidade. Ele é morador da sede do município, já passou por diversas administrações, Vai fazer o caminho conhece inverso muito agora. bem da política isso. Vai fazer o caminho inverso. Por outras Sai vezes do ele já plano teve até a oportunidade de ser candidato a prefeito, mas por circunstâncias da época não deu certo. Sim. Mas ele é um nome que sempre vem trabalhando com o seu agrupamento, com o seu eleitorado, para uma pessoa chegar a ter 7 mandatos de vereador, né? Não é uma pessoa que tem um trabalho ruim, tem a confiança do seu eleitorado. E ele e outros nomes foram que solicitaram que fossem incluídos nas pesquisas que eu ia realizar, né? A gente reuniu o grupo e cada um decidiu, olha, eu quero ser candidato a prefeito, eu quero ser candidato a prefeito. Todos os nomes que se manifestaram o interesse de ser candidato, foram colocados na pesquisa, e aí essas pesquisas foram realizadas com esses nomes que solicitaram, e a gente teve esse resultado, né? Na sexta-feira, antes do carnaval, foi quando a gente reuniu todo o agrupamento, e a gente confirmou a pré-candidatura dele através de pesquisas que foram realizadas durante todo esse período. E o agrupamento fechado com isso? O agrupamento, em tese, 90% sim. Tá, e os 10%? Certo? Porque os 10% ainda está no processo de estudo, de conversa, Sim. mas que basicamente o grupo que a gente vem trabalhando está ok, já temos chapas de vereadores, que serão 2, já temos o nome também do pré-candidato a vice-prefeito também escolhido, que foi da mesma forma que a gente escolheu o candidato a prefeito, a gente também escolheu o pré-candidato a vice. Esses nomes que foram colocados inicialmente? O nome do pré-candidato a vice é o nome de outro vereador, que é Luiz Carlos, é um vereador que tem 2 mandatos e que dentre as pesquisas também é um nome que tinha sido mais citado, assim, de uma forma bem larga, né, para a escolha do vice. Então eu fiz uma escolha de forma democrática, né? Foi escolha do povo, foi escolha de pesquisa, foram escolha de vários institutos diferentes, foram escolhas de 5 pesquisas diferentes realizadas. Em 3 institutos. Em 3 institutos diferentes. E também a gente sente na rede social, no andar, na rua, né, o que é que o povo vai conversando com você, dizendo quem é que seria o melhor nome para que a gente pudesse levar essa situação da sucessão do município. E através disso tudo foi que foi feita essa escolha. Eu dizia num episódio recente que política a gente faz 2020 pensando em 22, 24 e 26. É né? verdade. No seu ato de comunicado sobre esse lançamento, estava lá a deputada federal Catarina Feitosa, que é uma provável pré-candidata a prefeita de Aracaju. Sim. Né? Como é que é essa relação? E, claro, quando a gente pensa em eleição municipal, a gente não tem como desvincular de uma eleição estadual, de uma eleição geral. Né? Porque é a partir dos municípios que vêm os apoios para os deputados federais, senadores, estaduais, o próprio governador e todo mundo. Então, como é que é a sua relação com a Catarina? O município está fechado com ela numa eventual disputa, sei lá o quê, mais adiante, não na capital, mais adiante. E como é que isso se dá do ponto de vista da formatação desse agrupamento e dessa eleição para um contexto de Estado? Então, Kátia, Catarina é uma surpresa para a gente na política. Eu tenho um contato muito recente com ela, Sim. certo? Apesar dela já ter sido vice-prefeita aqui da capital, mas o meu contato político, o meu contato pessoal com ela é muito recente. A última eleição de 2022, que ela foi candidata a deputada federal, eu não pude naquela oportunidade apoiar, até porque eu já tinha compromissos anteriores com outro candidato, que o candidato que eu escolhi não teve êxito. E após isso, né, por a gente entender que a gente administra um município com poucos recursos, com poucas...
atividades que possam gerar renda para o município, a gente tem que contar com os parceiros que podem ajudar a nossa cidade. Sim. E tanto deputado estadual, quanto senador, quanto governador, quanto deputado federal, a gente corre atrás para que eles encaminhem, né, demandas, emendas, para que a gente possa trabalhar isso em prol da nossa cidade. E Catarina foi uma das pessoas que eu procurei primeiro, por ser do nosso agrupamento político, né? Ela foi eleita pelo PSD, que é o meu partido, que eu fui eleito os 2 mandatos pelo PSD, e era uma pessoa que estava entrando nova na política. As conversas que eu tive com ela sempre foram muito agradáveis, uma pessoa muito boa, muito carismática, e eu decidi fechar com ela, junto com o nosso grupo. Catarina, não votei em você, mas a partir de hoje eu quero que você seja minha deputada federal. Não posso lhe exigir nada, até porque eu não votei em você, mas eu quero que você conte comigo, conte com a nossa cidade, com o nosso apoio. E lembre também, sempre que quando você tiver algo que possa destinar, lembre da gente. E assim foi. Ela sempre muito presente nos nossos eventos, participando de eventos na cidade. Já encaminhou para a gente um maquinário através da Codevasf, foi uma pá carregadeira que está ajudando muito a cidade. Já indicou agora emendas desse ano de 2024, que é o primeiro ano que ela vai conseguir indicar. E ela sempre muito presente, sempre muito prestativa. Eu tenho certeza e quero muito que essa parceria seja bem duradoura, porque a gente bateu, quando o santo bate, né, com a pessoa assim. Sim, perfeito. E eu, graças a Deus, tive essa boa escolha com Catarina. Ela participou do nosso evento, do nosso ato lá, que a gente indicou o pré-candidato a prefeito e o pré-candidato a vice, e ela sempre que pode estar presente na nossa cidade. Em qualquer tipo de evento que a gente convida, ela sempre faz questão de ir. Às vezes até consegue ajeitar a agenda, mudar alguma coisa para poder estar lá presente. Isso é muito forte. Muito forte, Verdade. Muito forte. Eu sempre procuro alguém, né, um político, alguém que me dê uma atenção, que eu ligue, que eu precise de alguma coisa, porque eu não vou estar para tá abusando, nem tá enjoando ninguém, mas eu quero, às vezes, uma pessoa que lhe dê uma atenção, né? Quando você precisar. Não, olha, tô precisando, deixa eu ver se a minha deputada consegue. Até porque existem demandas da prefeitura, da estrutura, que fogem da nossa alçada, né? Existe também da comunidade. É verdade. Às vezes umas coisas simples, mas que vocês não dão conta de fazer, porque não tem autoridade legal. Isso mesmo. Né? Então, essa parceria é fundamental. Agora, me fala uma coisa. Quando você fala em Catarina, e você fala da questão dos projetos para apresentar emendas, aquela coisa toda, e a gente sabe que é uma correria estúpida que vocês vivem, vocês prefeitos, né? Sempre, perdão da palavra, mas é o que se usa muito, com o pires na mão, em busca de recursos para poder sustentar a administração, que não é fácil, considerando que nós temos uma política tributária ainda muito desigual, onde os municípios ficam com uma fatia muito pequenininha do bolo e com uma gama de responsabilidades, né? Com as municipalizações de saúde, educação e outras ações mais, vocês acabam sofrendo muito esse impacto. Como é que é essa relação e o quanto essa dependência dos parlamentares federais dificultam a vida de vocês? Então, o município, na verdade, em si, ele é onde o povo mora, né? O povo, olha, eu moro em Santa Rosa de Lima, não falei, eu moro em Sergipe, eu moro em Brasília, a casa do prefeito, a casa do vereador, eu moro na cidade, né? A pessoa que precisa de uma cesta básica vai no município, na cidade, na prefeitura. A pessoa que precisa de um botijão, a pessoa que precisa de um transporte, de um remédio, de uma matrícula, de uma farda, vai no município cobrar. Né? E isso que você falou é muito interessante, que a gente tem isso em mente, que a maioria dos recursos fica em Brasília, uma parte vai para o estado e a menor parte vai para o município, que é lá onde a gente está recebendo o povo que paga seu imposto muito caro, como você falou, que essa questão tributária no nosso país ainda é muito prejudicial à população, e aí acaba que todos os serviços vêm no município, ao vereador, ao prefeito, a quem está no município, né, prestando esses serviços. Pedidos e aí acaba que a minha região é muito peculiar, principalmente para a nossa cidade, Kátia, porque é interessante. A gente tem a nossa divisa com a cidade vizinha, que é o Rio Sergipe, que é esse rio que passa aqui na Rua da Frente, né, que passa aqui na Ponte Aracaju-Barra. Esse mesmo rio, ele passa lá por nossa cidade. E aí é interessante que a divisa dele, né, para outra cidade, a linha da divisa é o rio. E após esse rio, cerca de 30 metros, a gente já vê aqueles cavalinhos da Petrobras
né? Extraindo Sim, petróleo. E que gera royalties para o município, né? A gente tem um exemplo, nosso vizinho lá, Divina Pastora, a última vez que eu tinha visto números, era a maior renda per capita do estado de Sergipe, pela quantidade de royalties que eles recebiam. E que em Santa Rosa de Lima, a gente, pelo rio ali, 30 metros depois, a gente não tem nada de petróleo, não tem nada de exploração. E a gente não tem nada de extra em relação aos nossos municípios vizinhos, como Divina Pastora, Riachuelo, Siriri, todos eles ali são contemplados com esse royalties e que dão um extra a mais, né, para que os prefeitos possam conseguir mais. E a gente ali não consegue, a gente não tem fábricas, não tem indústria, não tem uma geração de emprego. Não tem geração de renda extra nenhuma. É só o próprio imposto arrecadado ali. O imposto arrecadado, certo, do município. As pessoas que trabalham na prefeitura, que em torno de 10% da população em números, ou os benefícios previdenciários ou dos auxílios do programa do governo federal. E fica esperando a renda que a gente tem de participação dos municípios. E fica esperando o fundo de participação dos municípios. Que o ano passado, principalmente do meio do ano para o final, foi trágico. Sim. Tanto que até o presidente teve que editar algumas medidas para que compensasse o que a gente recebeu lá em 22. Né? Esse ano, no início do ano, historicamente sempre dá uma melhorada, mas a gente ainda fica com uma certa preocupação Tem disso. uma outra discussão que está lá amortecida em algum canto, que é da Lei Candir, de reestruturação da Lei Candir, né, que ajudaria também os municípios de alguma forma, né? Que não sai da gaveta há muito tempo. E o FPM, que é uma discussão histórica em toda a pauta municipalista, o FPM está... Pacto Federativo, o famoso Pacto Federativo. Que é apenas discurso. Apenas discurso, mas a questão do discurso mais Brasil e menos Brasília a gente não vê ainda. E aí acaba que a gente fica nessa dependência, né, de estar buscando, junto com os deputados federais, senadores, os deputados estaduais agora que também tem emendas para liberar, e a gente fica com esse pires na mão aí, pedindo a um a outro, e a gente sabe que muitas vezes, pela questão política, aquele parlamentar, claro, vai priorizar onde ele teve o apoio, onde ele teve, isso é natural, a gente entende, mas que a gente está lá, batendo em todas as portas, entregando ofício a todos, e quando sai a maior alegria, porque a gente, graças a Deus, eu consegui fazer essa reforma, graças a Deus eu consegui esse dinheiro para comprar um veículo, e a gente fica sempre nessa dependência, porque depender só do recurso do fundo de participação do município, a gente só paga as contas, só é o feijão com arroz. Deixa eu falar uma coisa que talvez a população não saiba, e aí você vai olhar para a Câmara da Verdade. O que acontece? A gente sabe que essa história de emendas sempre foi muito polêmica, né? Considerando a forma como ela chegava nos municípios. Porque, em geral, eu consigo liberar X valor de emenda, mas 20% volta... Você sabe disso? Não. Nunca soube? Não. Tá. Então você é jornalista que sabe. Graças a Deus, a ninguém que eu pedi teve... Não estou falando que você nada, mas isso era uma coisa muito recorrente, anos atrás. A gente ouvia isso, muita crítica, inclusive... uma vez alguém... Mas pode ser fora de Sergipe isso. Não, é aqui mesmo Sergipe. Deixa eu ser inocente. Não, uma vez foi muito engraçado, eu estou citando isso porque me remeteu a um fato. Eu cobria política e estava no lançamento de uma candidatura majoritária, cobrindo. Sim. E aí, uma figura que você conhece muito bem, ele falou assim, e eu sempre fui muito provocativa, como diz o senador Rogério. Eu fiz uma pergunta a ele, ele disse, pergunte ao fulano de tal, faça a matéria dizendo que fulano de tal pega 20% do valor das emendas que ele manda para o município X, Y, Z, tá? E aí eu fiquei assim, eu disse, faz o seguinte, peça ao dono do jornal, se ele liberar eu faço. Sim. Então, isso era uma coisa muito recorrente, tá? Que bom que você não viveu isso, nem vive isso. Mas isso era muito recorrente. Liberava-se R$1 milhão, 20% voltava para quem liberou. Isso era praxe, Júnior. Tá? E isso era voz corrente em todos os lugares. Sim. Óbvio que nós temos, graças a Deus, hoje uma estrutura de fiscalização muito mais eficiente. Sim. Uhum. Tem um povo que já grita mais, que já fala mais. É verdade. Tem gestores menos comprometidos, às vezes, com essas coisas, com essa malversação do recurso público e tudo mais. E tem parlamentares, indiscutivelmente, que têm um comportamento muito ético, muito decente, que está ali para fazer, de fato,
a política Sim. pública eficiente Verdade. e com resultados para a Aham. população. E são esses, graças a Deus, eu escolhi bem Que bom. e que a gente nunca teve nenhum problema em relação a isso, Sim. entendeu? E eu acredito também que a política nova, a política moderna que a gente vem passando, né? Eu acredito que são pessoas mais comprometidas, advogados, engenheiros, já pessoas com mais estudo, né, com mais entendimento, né, a própria rede social que ajuda muito isso, a própria fiscalização que também, né, vem melhorando, vem aumentando isso. Sim. Eu acredito que com o passar desse tempo, essas coisas realmente tá ficando melhor. Né? Tá ficando melhor, no sentido... Mudou essa cabeça, esse comportamento. Eu venho de uma política que eu assumi em 2017, né? Tem 7 anos que eu exerci meu primeiro mandato. Então, de 2017 para cá, todos os contatos que eu tive com todas as pessoas, a gente sempre teve esse pensamento de, realmente, não, eu estou precisando isso aqui, estou precisando... E eu sempre fui muito coerente de também... só pedir aquilo realmente que eu estava precisando, entendeu? Mostrar qual era a demanda da minha população e tudo. E tudo que a gente conseguiu, graças a Deus, a gente conseguiu executar. Não deixamos nenhuma obra paralisada. Inclusive, a gente até teve que terminar obras das gestões anteriores. A gente conseguiu concluir tudo. E a gente, tipo, graças a Deus, a gente vem trabalhando aí, como diz, a cidade pobre, mas limpinha, vamos falar. Muito bem. Antes de entrar na pergunta dos colegas aqui, eu queria saber o seguinte, hoje a Assembleia Legislativa e os deputados têm também emendas. Isso. Vocês buscam só o federal, vocês também conseguem buscar aqui os estaduais? Não, a gente busca tudo, Kátia. Onde a gente vê que vê a possibilidade de ter, a gente vai fazer nossos pedidos, né? Sim. E aí... de acordo com... É uma quantidade bem menor, na verdade, o que os deputados estaduais têm em relação aos federais. Perfeito. Mas como a gente tem os amigos do agrupamento que votou em tal deputado, como nós também temos o nosso deputado, que é Jefferson Andrade, onde a gente tem uma parceria também muito... Desde 2014, a minha primeira participação na política com esse grupo que eu estou até hoje. E a gente vai buscando com os amigos, olha, eu estou precisando disso. É como uma cidade pequena também, a gente não pode pedir também, né? Aquilo que é demais. Uma cidade pequena e pobre, no sentido, isso, porque não tem indústria, não tem empregabilidade. Mas, por exemplo, eu já consegui isso, mas, por exemplo, eu precisava de uma ambulância, porque eu tinha 2, mas eu queria ter mais uma para ser aquela de desafogar, né? De ter um... Eu não vou pedir 10, entendeu? Sim. Não, eu estou precisando de uma. Qual o valor de uma? Vamos fazer o processo da licitação, 100 mil, 140, pronto. Vou pedir aquilo que é realmente dela. Não vou pedir, entendeu? Nada além daquilo que eu estou precisando. Perfeito. E aí eu acho que essa é uma prática que cada um, até porque tem que fazer as divisões, né? São 75 cidades, onde cada um ali tem o seu papel, as suas demandas, né? E aí distribuindo, eu acredito que dá para todo mundo sair com uma obra, uma emenda, algum recurso de custeio também, que é muito importante para que possa estar... Aliás, custeio é onde o bicho pega, né? É o gargalo. A gargalo de toda a gestão, né? De toda a gestão. Porque a gente recebe muita determinação. Você tem que abrir esse órgão. Vamos falar o que é custeio, para as pessoas entenderem isso? Custeio é o dinheiro que é pago daquelas despesas que são ordinárias. Tipo, uma conta de água, uma conta de energia, um aluguel de um veículo, um pagamento do posto de gasolina. Telefone, compra de medicamentos. Isso é um custeio. É aquilo que você tem que pagar todos os meses. A cesta básica dos programas sociais, às vezes, também entra no custeio, né? São custeio. Que é dividido as emendas entre custeio e investimento. Investimento é aquilo que você compra. Eu comprei ar-condicionado para climatizar as escolas, que é um projeto que eu estou fazendo agora, nesse ano. Eu vou comprar veículos. O veículo é interessante que ele tem emenda de custeio e de investimento. Sim. O investimento, eu comprei o veículo, é um bem permanente, vai ficar ali para o município, é um investimento. Mas o custeio é o quê? Pagar a gasolina dele. Isso. A manutenção. Perfeito. Isso tudo é o custeio. Falando em manutenção, você falou aí no custeio, você falou da educação, que você está colocando ar-condicionado nas escolas. Eu queria entender um pouquinho como é a situação da sua gestão em relação à educação e saúde. Aliás, a educação é base para tudo. Verdade. E ainda sofre muito impacto. Isso. A escola que não funciona, um modelo que não atrai o aluno. Como é que você trabalha para minimizar esse desafio do processo ensino-aprendizagem?
Então, eu acredito que eu venho de uma história, né, Kátia, que consegui, né, ter sucesso na vida através da educação. Sim. Numa situação confortável. Isso, né? isso. Consegui, através de meus estudos, ter minha profissão, certo? E eu acredito que esse é o que eu penso para que eu também possa levar aquilo que alguém pôde me ajudar um dia, eu também possa fazer para outra pessoa. E aí, desde o meu primeiro ano de mandato, que a gente veio, né, estudando quais os problemas que existiam na educação do nosso município e procurando resolver dentro daquilo que a gente possa fazer. Um deles, que era o que mais afligia a nossa população, principalmente os universitários, era a falta de transporte que tinha no município. Porque a gente tem, historicamente, na nossa cidade, né, um reflexo de que as pessoas estudavam até o ensino médio, que existe o ensino médio no nosso município, mas o ensino técnico, o ensino superior, acabava ali. E as pessoas ficam, tem o ensino médio, acabou. A partir do FIES, a partir das faculdades, do Enem, das próprias instituições de ensino superior, né, se tornam mais popular, as pessoas viram esse interesse. Não, eu quero fazer um curso técnico, quero fazer um curso superior. E aí, o básico que era o transporte do município até a capital para a pessoa estudar era muito deficitário. E foi uma das questões que eu tive, como é que as pessoas passam tantos anos estudando e agora elas têm uma oportunidade de estudar mais para ter uma profissão na vida e ela não está conseguindo porque o básico não tem. E foi o que a gente buscou de imediato resolver, esse primeiro problema. Hoje a gente tem 2 veículos, ônibus grandes, com capacidade de mais de 50 pessoas, fazendo esse transporte diário, certo? Nunca falhou, nossos 7 anos e 4 meses de gestão, a gente nunca falhou com isso, vem buscando sempre isso, como também, não só falando do ensino superior, ensino médio, mas o ensino básico, que é a obrigação do município. E que é base, né, para todo mundo. Que é a base, né? Isso. E a gente veio investindo também na educação base. A gente teve no ano de 2019, se eu não me engano, Kátia, uma premiação das melhores escolas do estado, e a gente teve 2 escolas premiadas. Legal. No IDES, inclusive conseguimos até recursos financeiros que o estado repassou para essas 2 escolas que foram premiadas, e que esse recurso está servindo para ampliar e reformar essas escolas. Está acontecendo lá, no povoado Canambrava e no povoado Areias. A reforma e ampliação dessas escolas que foram premiadas, e nada mais justo do que melhorar, né, a qualidade do prédio que elas estão lá estudando, como também a gente vem investindo em todos os projetos, programas que a gente consegue trazer para o município, programa de alfabetização, capacitação dos profissionais para que leve uma melhor alfabetização para os nossos alunos, né? A gente conseguiu concluir a obra de uma creche que tinha lá mais de 8 anos parada, de iniciada, na verdade, que era um grande gargalo que a gente tinha na nossa cidade. A gente conseguiu concluir a obra dela no nosso primeiro ano de gestão, entregamos essa creche, né, que hoje tem aí mais de 100 crianças estudando nela. Hoje a gente já transformou ela para um ensino integral. A gente tem uma creche municipal lá com ensino integral. Uma creche, a gente conseguiu ampliar algumas salas para ela. E é essa creche, né, modelo que a gente tem no nosso município, onde a gente vai conseguir fazer a realização desse primeiro projeto de climatização. Sim. Em todas as salas de aula, a gente vai fazer a climatização, que é para aqueles alunos que às vezes ficam até o dia todo estudando, que os pais estão trabalhando, para que a gente dê mais um conforto, até porque nosso clima ultimamente, né, Kátia, a gente vem passando por um sufoco de calor horrível. Então, e tende a piorar isso, né? E tende a piorar. Perfeito. Então, é um conforto que a gente quer dar, não só para os alunos, mas também para os profissionais que trabalham ali. Essa primeira escola, eu estou dando aqui exclusiva essa informação. Manda ver. A creche Cristiane Nascimento de Oliveira, na nossa cidade, é a primeira que vai receber esse nosso projeto de climatização. Que é a que tem horário integral. Que é a que tem horário integral. Que é tão bacana, porque os pais têm muita dificuldade de onde deixar os filhos para trabalhar. Né? Então, a creche é o ponto... É uma creche municipal, ela Legal. É toda custeada com Parabéns, recurso público. A gente tem o tempo integral. Esse ano já compramos os colchõezinhos para as crianças do berçário, Legal. Brinquedos para as crianças do berçário. E a gente sempre tem um olhar diferenciado com ela. A gente conseguiu, Kátia, colocar diversas câmeras para monitorar, né, as crianças, como é que está sendo lá, e assim, é
a gente se sente satisfeito porque a gente está vendo que está conseguindo levar ali uma melhoria, né, para a nossa população. A construção de creche, na verdade, deveria ser prioridade em todos os municípios, porque há uma demanda muito reprimida, há uma demanda né? A capital muito, tem isso, verdade, imagina verdade. nos municípios, né? Deixa eu perguntar aqui, fazer a pergunta do Daniel Rezende para você, peraí. Daniel Rezende para o Júnior Macarrão. Prefeito, Daniel Rezende, que é editor do site Política de Fato. Vou dar um abraço para ele, que ele está sempre participando com a gente. Eu tô nesse grupo aí do Instagram de Daniel. Pronto, polêmico esse grupo, polêmico. Ele botou lá, eu fingi que não vejo. Na verdade, eu detesto o grupo. Eu arquivo todos, ele já sabe disso. Então, ele mandou aqui uma pergunta, ele sempre pergunta aos nossos entrevistados, não? A gente pede isso a eles. Daniel, inclusive, tô devendo um cafezinho a ele, é um amigo querido, Daniel. Muita gente boa, é muito, muito, muito bacana como profissional. Prefeito, alguns analistas de política municipal acreditam que você terá muitas dificuldades para eleger seu sucessor devido à popularidade do adversário e às alianças que ele conseguiu promover, a exemplo do ex-governador Jackson Barreto e do ex-deputado federal André Moura. Inclusive, o seu afastamento do ex-governador Jackson Barreto, que é considerado seu principal padrinho político, é tratado como uma traição por alguns e pode ser uma narrativa a ser utilizada pelos seus adversários no período eleitoral. Como o Júnior Macarrão pretende lidar com essas e outras contradições durante o pleito? Polêmico esse negócio, né? Polêmico, Júnior. Tinha que aparecer, né? Tinha que aparecer. Então, Kátia, veja só. A gente vem trabalhando na nossa gestão de 2016, que foi nossa eleição, né? Sim. Como eu falei, eu entrei na vida política como candidato em 2012, Sim. certo? E lá em 2012 fui candidato a vice-prefeito, não tivemos sucesso, mas vim trabalhando, né? Já que Sim. tinha entrado na política, continuei trabalhando tanto na minha profissão como advogado, ajudando alguns amigos, fazendo esse trabalho, né? Sim. E quando chegou em 2016, o prefeito que estava no mandato, ele não desejou participar da reeleição dele. Então ficou vago aquele cargo. Sim. E esse prefeito tinha o agrupamento político dele que era diferente do meu. Como ele também não desejou ser candidato, ele escolheu um nome que é o nome que está até hoje tentando ser o candidato ao prefeito. E o nosso nome, por ter sido um nome que tinha de 2012 para cá, construído um trabalho, tudo, era um nome que nas pesquisas aparecia sempre muito bem. Sim. Muito bem, assim, e até com humildade de falar, mas muito distante dos outros candidatos, né? E naquela época, eu já tinha uma parceria firmada com Jefferson Andrade, que era deputado estadual. Sim. Já tinha uma parceria firmada com Fábio Mitidieri, que era deputado federal, os dois que eu tinha apoiado, certo? Na eleição de 2014, e que também me deram a direção do PSD na cidade. E que também garantiram que eu seria candidato pelo PSD àquela época, com a escolha de Fábio Mitidieri e Jefferson Andrade por ser o presidente do PSD estadual e o presidente do PSD municipal. Sim. E foi isso que aconteceu. Fui candidato pelo PSD, uma escolha tanto de Fábio como de Jefferson, e que também teve o apoio do governador da época, filho da terra, Jackson Barreto, onde também sou grato também por seu apoio, né? Sim. Tanto Jackson, quanto Fábio Mitidieri, quanto Jefferson Andrade, todos eles apoiaram a minha candidatura e que eu fui candidato pelo PSD, certo? A prefeito, e a gente conseguiu ganhar a eleição, conseguimos também manter essa parceria que a gente construiu durante esse tempo. Na eleição de 2018, né? A Fábio Mitidieri foi candidato à reeleição de deputado federal, teve o nosso apoio. Jefferson Andrade, a mesma coisa, a deputado estadual, teve o nosso apoio. O ex-governador, que nessa época saiu para ser candidato a senador, também teve o nosso apoio. E que também apoiamos a candidatura de Belivaldo Chagas ao governo, lá em 2018. E continuamos, né? Nesse agrupamento, nessa parceria, quando da nossa reeleição em 2020, todos esses, né, que tiveram também o nosso apoio para chegar, né, e ter sucesso nos seus mandatos, com exceção do ex-governador Jackson, porque tinha perdido a eleição do Senado, a gente também nesse mesmo agrupamento, né, que é de muito tempo, conseguimos a nossa reeleição. Lá em 2020 conseguimos ser reeleitos.
E aí, 2 anos depois, aquela história que você vem falando, a cada 2 anos é uma pensando na outra, é uma pensando na outra. Em 2022, vem a eleição estadual, Jefferson Andrade, deputado estadual, com o nosso apoio, Fábio Mitidieri não ia mais a deputado federal, ia a governador, com o nosso apoio, eu sempre continuando no PSD, certo? Com apoio deles dois. Belivaldo Chagas não podia ir mais para a reeleição, mas participou do processo, né? E eu sempre mantendo esse agrupamento, mantendo minha postura de ser filiado ao PSD desde todos os meus mandatos. Continuei com apoio ao governador, na época, então, Fábio Mitidieri, candidato. E aí aconteceu que, dentro das escolhas, das reuniões que foram realizadas com Belivaldo Chagas, Fábio Mitidieri, acredito que Edivaldo Nogueira participaram das reuniões, até porque ele também queria ser pré-candidato, foi feita a escolha de que o candidato do agrupamento seria Fábio Mitidieri, certo? PSD também no meu partido. E que o senador do agrupamento seriam 2 nomes, na época era Laércio e Jackson. E aconteceu que houve esse desentendimento entre eles, lá nessa reunião, pelo fato dessa escolha ao candidato ao Senado. Foi quando que teve aquela coletiva de imprensa e Jackson anunciou apoio ao governo de Rogério Carvalho, a candidatura de Rogério Carvalho. Só que a minha situação, eu sou filiado do PSD, sempre fui do PSD, né? Os meus padrinhos políticos, Fábio Mitidieri, que é o presidente estadual, e Jefferson Andrade, que é o presidente municipal, sempre me deram esse apoio, sempre foi meus deputados, né? Por uma questão lá entre eles que teve essa decisão. Eu nunca tive uma proximidade com o Rogério Carvalho, apesar de ser... Sim, destoaria da sua postura. Destoaria, né? Da minha postura, da minha história. Relação, da minha história, entendeu? Perfeito. Sou grato por Jackson ter me ajudado nas minhas 2 eleições, por ele ser filho da cidade e ter levado algumas obras para o nosso município, isso a gente não pode negar, mas a gente tem que ter essa coerência de que eu estou no mesmo grupo de quando eu comecei na minha vida política. Estou no mesmo partido de quando comecei a minha vida política. E naquele momento da escolha que Jackson foi apoiar Rogério Carvalho, eu não me sentia nem 1%, nem 0,0001% confortável de apoiar Rogério. E você acredita... Até pela questão que eu tenho até de amizade com o Fábio Mitidieri. Para a gente finalizar, você acredita que Jackson tenha toda essa força em Santa Rosa ainda para eleger o sucessor? Eu não sei, Kátia, isso a gente só vai saber em outubro, né? A popularidade dele no município... Não, ele é um filho ilustre, né? Sim. Foi governador, foi deputado federal, é uma pessoa querida. Ser filho ilustre e ter força política. A força política a gente só vai... Ele já demonstrou que não tem mais aqui na capital, inclusive. Ele teve nomes na disputa para o Legislativo Municipal e não elegeu ninguém, por exemplo. Sim, verdade. Então, isso... O candidato a vereador que você fala, que foi dele que não teve sucesso. Não teve sucesso. E olha que não foi um insucesso grande. Certo. Né? Então, essa força política que ele perdeu na capital, você acha que ele consegue ainda ter em Santa Rosa? Então, ele, por ser um filho da cidade, né, por ter levado alguns benefícios, tem as pessoas que também têm uma gratidão com ele. Mas a questão de uma força política, eu acho que, como eu falei, a política ela é muito versátil, ela muda muito, né? Então, novos nomes vão surgindo, né? E as pessoas também mudam, E as pessoas também mudam, né? Mudam. E aí, o que eu acredito é que eu estou fazendo uma gestão melhor do que a minha primeira, até pela questão da experiência, até por eu ter pego um município que estava com muita dificuldade financeira, muita dificuldade administrativa. Então, eu consegui arrumar a casa e nesse meu segundo mandato eu estou fazendo uma melhor administração e eu acredito que a gente, com esse trabalho que a gente vem realizando no município, com os nomes que escolhemos de acordo com essas pesquisas de intenção de quem seria o nosso sucessor, a gente é a eleição. Cada eleição é história, né? Perfeito. Se na primeira eleição foi de um jeito, não significa que na segunda vai ser de outro, nem que a outra vai ser de outro. Quando você fala que na sua eleição, na sua primeira eleição, o seu segundo mandato
foi melhor, porque você estava... Isso. Veio da primeira, começando, entendendo Isso. os processos. A primeira eu peguei uma gestão com 3 meses de salário atrasado, com várias dificuldades administrativas, financeiras, e eu tive que arrumar isso. Isso faz você Então isso foi muito difícil para que a gente pudesse arrumar e pudesse passar a compreensão daquele povo que havia, né, tinha aquele sofrimento de dizer, olha, eu cheguei, né? Sim. Tipo, eu tenho que primeiro arrumar para depois conseguir algo mais, né? Então isso leva tempo, leva... Com base nessa trabalho. sua fala, você também é do defensor de que o mandato do prefeito seja um pouquinho mais longo para que ele tenha tempo de gerir e começar a ter resultados nessa gestão? Então, eu sou a favor de que não deveria existir reeleição, mas que o mandato fosse ampliado. Eu sou a favor disso. Outrora foram 6 anos. Né? Isso, outrora tem projetos para 5 agora. Você acha que seriam suficientes? Então, concretamente falando, você defende que haja um mandato mais prolongado e não uma reeleição. Sem reeleição. Até porque a reeleição acaba gerando um desequilíbrio, né, em geral. No processo de disputa, né? Não porque só... ou não, você está com a máquina na mão, não vai usar. Em tese, se tiver um bom trabalho também, né? Você precisa também. mostrado um bom trabalho, também. Né? Mas quando você tem recursos, facilita essas histórias mais políticas. Então você gera um desequilíbrio. Isso é bom pro povo, porque mostrou que o cara trabalhou, né? Sim, tá bem, claro, conseguiu trazer obras, conseguiu trazer benefícios, né? Mas um mandato mais prolongado seria o ideal para quem... Eu acredito, na minha visão, que sim. Seria um mandato mais prolongado, mas sem reeleição. Eu acredito que seria melhor para esse viés político, porque é como você falou, a cada 2 anos é política, e às vezes a gente pode acabar até esquecendo das reais necessidades, né, que o povo ali está tão querendo, essa né, tão eleição precisando. A cada 2 anos é insuportável, né, porque é um processo muito caro. Muito caro. E muito corruptível também, né? Eu acredito que na minha visão, deveriam ser eleições unificadas, entendeu? Com mandatos prolongados, sem reeleição. Até para que a gente possa testar também, né? Isso, né? Se não der certo, pode mudar, as leis mudam aí, né? Normalmente. Mas acredito que está em um processo um pouco tanto defasado aí nesse... Essa eleição unificada, inclusive, ela ajudaria, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista da própria gestão. Isso mesmo. Eu acredito que sim. Do ponto de vista econômico, né, o gasto que se tem, né, com eleições são realizadas, urnas distribuídas, pessoal trabalhando, tudo isso. O custo para o eleitor é muito alto. Verdade. Se a gente conseguisse unificar isso, né, em tese teria mais dinheiro sobrando para investir em outras ações. Perfeito, né? Júnior. Agradecer por sua participação aqui na casa. Fique à vontade para se despedir e a casa está à disposição. Eu que agradeço, Kátia. Muito obrigado por esse bate-papo, né? E parabéns pelo seu trabalho da Casa do Supapo, que seja um trabalho duradouro e que tenha muito sucesso. Amém. A nós. Na verdade, a casa é uma equipe, né? A gente brinca que a casa é feita a várias mãos. E é verdade, não só da equipe, mas também... Literalmente, várias mãos trabalhando, né? Igual a casa mesmo de Supapo, né? Exatamente. Mais uma vez, obrigada, viu? Obrigado, Estamos à disposição. Tá bem. Fim de papo aqui na casa. A gente volta na próxima semana com mais um episódio inédito. Não esqueça, a Casa de Sopapo é uma realização da SET Comunicação Estratégica, a sua empresa de assessoria de imprensa, capacitação e media training. E nós falamos aqui direto dos estúdios da WG Produções. Grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.